Olá, pedimos por gentileza que você se inscreva em nosso canal, ative as notificações para que você receba os avisos de novos conteúdos e, se puder, compartilhe para ajudar a divulgação desse trabalho. Muito obrigado. Olá, tudo bem? Aqui é o Daniel e hoje eu gostaria de compartilhar com você algumas coisas que o Senhor trouxe ao meu coração enquanto eu meditava ainda hoje, no capítulo 1, logo nos primeiros versículos da primeira carta que escreveu João, que nos diz assim: O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao Verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho. E vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Enquanto estava meditando, o Senhor trouxe ao meu coração algumas verdades sobre o relacionamento do cristão com Cristo. Como funciona a nossa caminhada de fé e como funciona o descobrimento de quem Cristo verdadeiramente é. E no início, o apóstolo diz que eles falavam sobre aquilo que eles conheciam. Nós não podemos contar uma história sem conhecer os detalhes dela. Eu posso até tentar contar para alguém um acontecimento que houve, quem sabe, na semana passada, ou tentar falar para essa pessoa uma notícia sobre coronavírus ou sobre qualquer outra coisa, mas se eu não conhecer os detalhes, se eu não conhecer os pormenores, alguns espaços em branco vão ficar na minha história. Isso vai fazer com que ela perca credibilidade, vai fazer com que a pessoa perca interesse sobre ela. Porém, a partir do momento que eu procuro conhecer um pouco mais aquilo que eu quero transmitir, a minha história ela consegue ganhar mais peso, ela consegue ganhar mais credibilidade e o meu discurso então começa a ser aceitado de maneira mais fácil. A partir do momento que eu conheço a Cristo, eu posso falar com cada vez mais propriedade sobre quem Ele é. E eu só posso conhecer a Cristo a partir do momento que eu me relaciono com Ele. Só consigo conhecer ao Criador e conhecer a Deus e saber os planos dele, saber os propósitos dele, a partir do momento que eu gasto tempo, que eu invisto tempo me relacionando com ele. A partir do momento que eu uso os meios da graça, seja o jejum, seja a oração, seja a leitura das Escrituras, para entender, compreender quem é Deus, o que ele quer para mim, o que ele quer que eu faça e quais os benefícios de tê-lo comigo. Quais os benefícios, na realidade, de servi-lo. Aqui existe, acredito eu, o grande segredo de uma vida cristã completa, quando nós de fato conhecemos o nosso Criador. Eu, particularmente, várias vezes já falei isso para várias pessoas, sempre tive uma dificuldade enorme de ter esse relacionamento com Deus. Para mim, sempre foi muito fácil ter Deus como um objeto de estudo. Isso é um problema seríssimo. Mas a partir do momento que eu consigo me relacionar com Ele, entendendo que Ele é o meu Criador, entendendo que Ele é o meu Senhor e meu Pai, e aquela pessoa, de fato, uma pessoa que está comigo em todos os momentos, a minha vida muda. A minha perspectiva sobre a vida muda e eu começo a ser transformado e eu começo a mudar. Outro ponto é que eu só consigo me relacionar com aquilo que eu testemunhei, com aquilo que eu vi. E é isso que João está falando. João está falando aqui que eles foram testemunhas de Cristo. E a testemunha, pelo próprio direito, pelo próprio dicionário, é aquele, um terceiro que viu os fatos, que ouviu as histórias, ele estava presente, ele estava vendo tudo acontecer. E nós somos testemunhas de Cristo porque, principalmente, vemos o agir dele nas nossas vidas. No começo da caminhada cristã, nós somos como aquelas testemunhas distantes. Aquela pessoa que, enquanto Cristo carregava a cruz, estava ao final da fila tentando se esconder e, ao mesmo tempo, tentando encontrá-lo. A partir do momento que nós nos relacionamos com Ele, nós vamos dando passos cada vez mais próximo ao Criador. Nós vamos caminhando cada vez mais perto do nosso Deus e assim conseguimos ver com mais detalhes sobre aquilo que nós precisamos falar. Conseguimos conhecer com mais detalhes a história que nós precisamos contar. Muitas das vezes nós não estamos no ponto que queremos, não participamos das batalhas que a gente conta, como diz a canção, mas nós somos chamados sim para testemunhar delas. Somos chamados para vivenciá-las de outra maneira, observando, aprendendo, para aí então ensinar. Um fato interessante, por exemplo, é que se nós olharmos para o salmista Davi,
até o Salmo 51, alguns de seus salmos, ele fala que ele peca, se arrepende e aí então ele ensina as pessoas. Ele observa, aprende, sofre com aquilo, mas então depois disso tudo ele ensina e ele transmite, porque ele vivenciou, ele estava ali. E por fim, João nos escreve no último versículo, falando que essas coisas eles escrevem para que a alegria deles, os apóstolos, seja completa. A nossa alegria em Cristo sempre será completa quando nós contarmos a história do Criador, quando nós contarmos a história da redenção para outras pessoas e o Espírito Santo regenerá-las. E o Espírito Santo fazer com que essa semente que nós lançarmos encontre solo fértil e floresça. Enquanto nós vamos fazendo a missão do Evangelho, enquanto nós vamos pregando o Evangelho a todo aquele que estiver na nossa frente para ouvir, enquanto nós subirmos nos telhados e anunciarmos a salvação, a nossa alegria estará cada vez mais completa, porque a nossa família vai crescer, a família da fé vai se multiplicar. E a família da fé se multiplicando, nós teremos mais irmãos para compartilhar conosco essa alegria, essa salvação. Minha oração é que nós tenhamos esse propósito: conhecer o Criador, mas não conhecê-lo para nós, para os nossos corações, para os nossos lares e apenas isso, mas que nós o conheçamos para cada vez mais testemunharmos dele, para que vivenciemos esses milagres e essas maravilhas que ele faz em nós e que essas maravilhas sejam feitas também nas outras pessoas. Que nós consigamos ter essa ciência, esse desejo e esse amor por esse testemunho. Amém.